Você diz crer em Deus? Que Deus é esse? De onde você tira subsídios, recursos para apontar que Ele é Deus? A sua confiança está firmada em algo transitório ou algo que realmente é perene, seguro? A sua fé está firmada naquilo que o homem diz ou naquilo que está escrito? Nós estamos aqui todos os dias lendo as Sagradas Escrituras, clamando ao Senhor para que, mediante ao Teu Santo Espírito, nós possamos ser iluminados e possamos vir a compreender aquilo que Ele deixou de maneira tão clara e revelado por intermédio das Suas Sagradas Escrituras. Nós não confiamos em nossas próprias capacidades, mas nós cremos que este Santo Espírito há de iluminar nosso interior, de forma que as trevas da ignorância se afugentem e brilhe o sol da verdade. Que você tenha mais uma manhã abençoada, que o Senhor nos direcione para mais uma leitura matinal. Nós estamos no dia 77, lendo as Sagradas Escrituras durante 40 minutos. Dessa forma, nós já chegamos agora em Marcos capítulo 10, estamos próximo ao fim da leitura anual que nós vamos encerrar de maneira muito breve, mas continuaremos a meditar ainda em todos os elementos fundamentais da fé. Que você possa estar conosco e vamos avançar lendo dia após dia. A versão que nós utilizamos é a NVT, portanto pegue a sua Bíblia, abra e que o Senhor nos direcione. Amém? Capítulo de número 10, Marcos, diz assim: Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: O que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele permitiu, responder os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: Quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que a traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixe que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e a abençoou. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos, desde a infância, desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha que um rico
entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para ele e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, mães, filhos, mães ou propriedade por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e últimos serão os primeiros. Por esse tempo subiam para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados, e o povo seguia e tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes a acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles condenaram à morte e o entregarão a gentios, zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é este? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. 11. Quando se aproximava de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Betfage e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos: vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem e tragam-no para cá. Se alguém lhe perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele e devolverá em breve. Os 2 discípulos foram encontrados, o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos na multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado no campo. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o que vem no reino do nosso antepassado Davi, Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou para Betânia com os 12, porque já era tarde. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas.
e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todas de usarem no templo como mercado. E o ensinava dizendo: as escrituras declaram: meu templo será chamado de casa de oração para todas as nações. Mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinha medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Verso 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca, desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito e a árvore exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedida. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderam uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não cremos em João? Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinha medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: não sabemos. Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Capítulo 12. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então agarraram e mataram e jogaram seu corpo fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para prender. Disseram: mestre, sabemos que o Senhor é honesto, imparcial, não demonstra favoritismo, ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos: é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: quem são a imagem e o título nele gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmaram
afirmam não haver ressurreição dos mortos e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lição segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés? No relato sobre o arbusto em chamas, Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é esse, ou só isso é: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. Sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer a todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: por que os mestres da lei afirmam que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse: o Senhor disse a meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? A grande multidão ouvia com prazer. Jesus também ensinou: cuidado com o mestre da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e receber saudações respeitosas quando andam pelas praças, e como gostam de sentar nos lugares de honra, nas sinagogas e à cabeceira da mesa dos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Capítulo 13. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: mestre, olhe que construção magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João, André vieram e lhe perguntaram, em particular: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá terremoto em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos, serão presos e julgados. Não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhe for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai e o seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação, num lugar onde não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar um manto. Que terríveis
serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês aconteça no inverno, pois haverá mais angústia daqueles dias em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprenda a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Calma aí que eu pisquei. O céu e a terra desaparecerão, mas minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem e fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um dos seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer, que eles não os encontrem dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. 14. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, um leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiça um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata. E o dinheiro dado aos pobres. Repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixe-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre se terão a mim. Ela fez o que podia, ungiu meu corpo de antemão para seu sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrar na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no, digam ao dono da casa em que ela entrar: o mestre pergunta: onde fica o aposento do qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará numa sala grande, no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei
Não voltarei a beber vinho até que aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: sentem aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fique aqui e vigie. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que esperasse fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo, disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não ceda a tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez, encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: você ainda dorme e descansa? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com a multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinha sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo, então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhes a orelha. Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venha me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando, mas essas coisas estão acontecendo para que cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe, entrou no pátio do sumo sacerdote e ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam sem sucesso encontrar provas contra Jesus que pudessem condená-los à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas em 3 dias, construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seu depoimento eram coerentes. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus poderoso vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfema. Qual é o veredito? E todos julgaram o culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam, e os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando, disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: você deve ser um deles, pois é galileu. Eles, porém, começou a praguejar e jurou: não conheço esse homem de quem vocês estão falando.
E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. De manhã, bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus e levaram a entregar a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: você não vai responder o que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido um assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Neste momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhe perguntou: então o que farei com este homem, que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou os soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando: salve, rei dos judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Soldados os obrigavam a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, o que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sorte para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos, sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam, você disse que destruiu o templo e reconstruiu em 3 dias. Depois, bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Diziam: que esse Cristo, o rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra da escuridão, em que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu e sopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era o verdadeiro Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidores de Jesus e haviam servido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, no dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se havia muito tempo que ele havia morrido. Se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol, colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Ao entardecer no dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntaram
perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra era muito grande e já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito e ficaram assustados. Mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam que este é o lugar onde haviam colocado o corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como lhes disse. Ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustados demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da ressurreição. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal. Colocarão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Lucas capítulo 1. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram relatos que foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelente Teófilo, para que tenham plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abiás. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão que orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo. Antes mesmo de nascer, fará muitos israelitas voltar a Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria do justo. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do templo. Se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles. Perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão do santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa. Por 5 meses, como o Senhor foi bom para mim, em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. No 6º mês de gestação, Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, uma virgem de nome Maria.
Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê vai nascer, será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu: minha alma exaltada ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de abençoado, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e arrogantes, derrubou os príncipes de seus tronos, exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel. E lembrou de ser misericordioso, pois assim prometeu aos nossos antepassados, e a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, então voltou para casa. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então eles lhes disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe desse uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação, da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar de sua santa aliança. Jura o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivemos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar a salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, nos guiar ao caminho da paz. João cresceu, se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Somente até aqui. Terminamos dessa forma mais um dia. Amanhã será dia 479, dia 19/3/26, dia 78.
a partir do capítulo 2 de Lucas. Então, hoje nós fomos do capítulo 10 de Marcos a Lucas capítulo 1. Finalizamos mais um dia. Convido você a estar aqui todos os dias lendo as Sagradas Escrituras, clamando ao Senhor para que Ele abra o seu entendimento. Não deixem de ler as Sagradas Escrituras. Eu tenho observado sempre quem são as pessoas que estão na live. Por vezes sempre são as mesmas pessoas, mas entram muitas pessoas, saem. A questão é, orem por essas vidas para que Deus as ilumine, para que brote no coração delas o desejo de meditar nas Sagradas Escrituras e conhecer mais o Senhor. Nós vimos aqui no finalzinho do capítulo 1, a partir do verso 78, onde diz: graça eterna, misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda dos céus, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão. A graça de Deus está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão. Como nós um dia estávamos na sombra da morte, e Ele nos guia no caminho da paz. Então que nós possamos ler através dessas mensagens e sermos guiados a essa paz que excede todo entendimento. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração. Até amanhã para aqueles que estarão aqui. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Não se esqueça de comentar e compartilhar com mais de pessoas. Tamo junto, um beijo no coração, fui.